Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 2 de agosto de 2016, e vamos prosseguir com o nosso estudo em Atos dos Apóstolos. Hoje é no capítulo 11. Diz assim: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Veja só, até os irmãos convertidos que vieram do judaísmo continuavam com a mesma mentalidade, fazendo distinção entre circuncisão e incircuncisão, ou seja, o nível era muito raso daquilo que o Evangelho significa. O nível de compreensão ainda era muito superficial, ao ponto de permanecerem com as mesmas questões. É como se eles tivessem apenas mudado de agenda religiosa. Daí Pedro então teve que se explicar perante os judeus. E ele disse assim, então, versículo 4: Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e animais do céu, e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Bom, só uma pausa rápida aqui. Só lembrando dessa experiência que Pedro está contando, a gente já leu anteriormente, mas veja como Deus teve que insistir com Pedro para que ele aprendesse determinadas questões que ainda eram um problema para Pedro. E às vezes eu fico pensando que Deus precisa insistir com a gente também em algumas questões. A visão que Pedro teve e a conversa dele com aquela voz que ele identificou que era do Senhor aconteceu 3 vezes. E isso mostra a repetição da paciência e perseverança de Deus em nos ajudar a compreender certas coisas. Como Deus precisa ser alguém que repete até que a nossa compreensão aconteça. Veja como Deus precisa ser paciente com a gente, como precisou ser com os fariseus, com os convertidos judeus, que ainda estavam nessa de dividir uns e outros entre circuncisos e incircuncisos, e chamar a atenção de quem lida com pagão. Veja como Deus precisa ter a paciência que vai gerando pouco a pouco, cada vez mais intimidade, aprofundamento da nossa consciência do Evangelho. Veja como tudo é um processo. Quando a gente percebe os processos de Deus na nossa vida, isso vai nos ajudar também a ter paciência com o outro nos seus processos. Todos nós dependemos dessa paciência. Todos nós precisamos da graça de Deus, que permanece graça ao longo dos anos e que vai nos mostrando passo a passo o caminho da consciência do Evangelho. Deus teve que insistir com Pedro,
Deus teve que insistir com esses irmãos que eram convertidos, mas ainda traziam um ranço muito forte do judaísmo. E não se engane, Deus precisa insistir muito com a gente, com muita paciência, para que possamos alcançar a mentalidade desejada, o nível de maturidade que se busca e o crescimento na graça e no conhecimento de Jesus que precisamos, que necessitamos para viver. Versículo 13. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia Jope, manda-se chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvos tu e a tua casa. Quando, porém, comecei a falar com esses irmãos lá, do centurião e tal, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Ou seja, o Espírito não fez acepção de pessoas. Ele caiu da mesma forma. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom a nós, nos outorgou. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Que bom! Que bom que eles se desprenderam das ideias antigas. Que bom que diante desse acontecimento eles foram sensíveis e flexionaram os seus corações na direção de Deus e na direção dos gentios. Que bom que eles não ficaram apegados demasiadamente à tradição que receberam, ao linguajar que receberam e às posturas que receberam como ensino. Que bom que essas pessoas, mesmo tendo as suas falhas, mesmo tendo os seus pontos cegos, estavam dispostos a enxergar. E por isso enxergaram. E por isso, quando Deus insistiu com eles, eles apaziguaram o coração e glorificaram a Deus, dizendo: que bom que Deus concedeu o arrependimento para a vida aos gentios também. Essa é a sensibilidade que nós precisamos ter. Essa é a capacidade de flexionar nossos pensamentos que nós precisamos ter. Versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então eles começaram a lidar com os judeus. E depois, então, estenderiam isso aos demais. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Olha que interessante. Alguns falaram aos judeus, outros falaram aos gregos. Então o evangelho está se expandindo, tá? A informação está chegando, vamos dizer assim. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo Barnabé chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia.
E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Legal o Barnabé fazer essa ponte, né? Primeiro ele vai para Antioquia para ver o que havia acontecido lá e ele encontra irmãos de fé, irmãos a quem a graça chegou. E ele os estimulou a permanecerem no caminho. E sabendo ele que Saulo tinha tido aquelas experiências e provavelmente soubesse que Saulo precisava passar um tempo, não é, aprendendo a respeito do evangelho, se aprofundando. Quer dizer, Barnabé chama Saulo para ir lá para Antioquia e passaram um ano juntos ensinando, quer dizer, refletindo, trocando ideias e aprendendo uns com os outros. E é ali naquele lugar que os discípulos de Jesus passaram a ser chamados de cristãos. A palavra cristão significa pequeno Cristo, pequeno ungido, ou Cristozinho, ou discípulo de Jesus. Ou seja, aquele que está se tornando como Jesus no mundo. É um Jesus, que é a imagem e semelhança de Jesus, ou um representante de Jesus, ou alguém que carrega as qualidades da missão e do caráter de Jesus. Isso é ser um cristão. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então veja como Barnabé e Saulo eram pessoas consideradas fiéis, consideradas de confiança, tanto que passaram um ano lá com eles, puderam ter todas as impressões possíveis desses irmãos, não é? E eles então enviam as ofertas por meio deles para os irmãos da Judéia, já prevenindo os dias de fome que sobreviria nos dias de Cláudio, anunciado aí pelo Espírito através da vida do Ágabo. Eu quero então encerrar a mensagem de hoje pensando um pouco mais sobre essa questão da palavra cristão. Ser chamado de cristão. Porque não é uma coisa simples isso, não é uma brincadeira isso. É você viver como Cristo. Ser cristão é isso. É você viver de tal forma que as pessoas, pouco a pouco, vão vendo Cristo em você. É você ir crescendo na dimensão do que Paulo disse: não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Ou seja, é alguém conviver com você e chegar à seguinte conclusão: olha, fulano de tal esteve com Cristo. Como é que eu sei disso? Porque ele está igualzinho Cristo. E é assim, né? Esse é o processo natural da vida. Quanto mais tempo você passa com uma pessoa, a tendência é você se parecer com ela. Até inconscientemente a gente ri como o nosso amigo ri. Até inconscientemente falando, às vezes a gente pega alguns trejeitos do outro. Essa é uma tendência. A convivência vai fazendo a gente se fundir com o outro. De tal maneira que nós, de certa forma, pegamos coisas do outro e anexamos a nossa própria identidade. E assim com Cristo. Na medida em que eu convivo
de fato sendo tomado pela consciência do Evangelho e vivo isso diariamente e experimento a oração e vou aprendendo os conteúdos, os valores, o modo de ser de Jesus e vou andando com Ele, eu vou me parecendo cada vez mais com Jesus. As situações da vida chegam até mim e são interpretadas pelas ações de Jesus. E eu as reproduzo não de forma superficial, artificial, pelo contrário, eu vou reproduzindo porque aquilo se tornou um valor para mim. Porque eu entendi que o modo de ser que Deus deseja que os seus filhos manifestem no mundo é o modo de ser como Jesus. Jesus é o padrão, ele é o filtro, ele é o absoluto. Ele é aquele através do qual, de fato, eu tenho que viver, enxergar, experimentar, sentir, perceber, interpretar, fazer minhas sínteses, ter as minhas ideias, as minhas convicções, as minhas crenças. É por meio do verbo da vida. Por isso que ele disse, aquele que permanece em mim, e as minhas palavras nele, eu virei a ele, farei morada nele, eu me manifestarei a ele. Se alguém me amar, será amado do meu Pai. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Esse dia perfeito é Cristo. E nós vamos cada vez mais espelhando essa luz, manifestando essa luz que ilumina todos os homens. Ser cristão é carregar essa qualidade. É viver como Jesus, aplicado à nossa realidade e às nossas circunstâncias. Isso é muito forte, isso é muito sério. Nós temos que levar isso em conta, de que viver como Cristo é o nosso chamado.